Bom dia a todos, que a paz seja conosco. Nós, no último encontro, tivemos a chance de analisar dos 9 itens da conclusão, os 4 primeiros. Na manhã de hoje, portanto, pretendemos encerrar este projeto, esta atividade, que nos levou no transcurso de 126 domingos a analisar esta obra, que é a obra inicial da doutrina espírita. Destacamos desde o primeiro encontro que nos valemos da edição ampliada do Livro dos Espíritos, exatamente porque, quando lançada a 18 de abril de 1857, a primeira edição e versão do Livro dos Espíritos continha, pela natureza do trabalho ali apresentado, um número menor de questões. Elas foram ampliadas, elas foram melhor direcionadas, de tal sorte que hoje, no conjunto das 1019 questões, nós encontramos Kardec tendo a oportunidade de questionar os espíritos acerca dos mais diversos tópicos, das mais diversas situações e questões que envolvem a vida. Mas, ao lado das respostas ofertadas pelos espíritos, o codificador produziu estes 2 grandes textos. O primeiro deles na introdução e o segundo na conclusão, onde tem a oportunidade de exatamente apontar quais são os objetivos de quem estuda a doutrina espírita, de quem quer conhecê-la. E no segundo momento, agora encerrando aquela análise, de fazer exatamente um posicionamento da doutrina espírita em face do mundo, admitindo a existência daqueles que a ela se opõem, mas dizendo, como veremos na manhã de hoje, que o Espiritismo não busca combater ideias religiosas, já que quer as pessoas espiritualizadas, busca confrontar o materialismo que gera a alienação, e por gerar a alienação faz com que os espíritos, que em razão das condições fisiológicas retornam à Terra e têm impedida a sua capacidade de recordar dos propósitos espirituais que os trouxeram à reencarnação, deixem o tempo passar sem se ater aos valores que viemos aqui reafirmar, viemos aqui buscar aperfeiçoar. No item 5º, o primeiro dos que nos compete analisar hoje, Kardec chama exatamente a atenção para isso. Destaca que à época, na França e nos países que tiveram acesso, inclusive o Brasil, aos escritos espíritas, uma gama muito substancial de pessoas, de todas as idades e de todas as condições sociais, se sentiram atraídas pela sua mensagem. É bem verdade que aqueles
que mais tinham acesso à cultura foram os primeiros a se encantarem com a racionalidade do ensino. E é importante destacar isto, porque Kardec, o tempo todo em que tem a oportunidade de nos chamar a atenção, diz que os fenômenos não têm a relevância que a eles é outorgada. Exatamente porque os fenômenos estão na Terra, desde que a Terra, o primeiro espírito, teve oportunidade de aportar. Quando, na noite dos tempos, foi necessário permitir a um espírito, evidentemente primitivo no seu grau de evolução, aqui aportar para dar início ao processo que seria o processo de aproveitar o orbe para a evolução dos espíritos naquela fase primitiva e nas que se lhe sucedem, nós tivemos a chance deste ser recordar-se de outras coisas. E esta recordação, este evocar, que depois passou a ser o evocar dos antepassados, pedindo-lhes a proteção nas colheitas, nos empreendimentos, representou então o contato com a realidade espiritual. Mas o fenômeno não tem importância. O que tem importância, destaca ele, são as consequências que o conhecimento espírita traz, consequências capazes de fazer com que entendamos, como ele destaca, que estamos perto de adentrar a uma nova era onde o progresso moral há de ser a diferença, onde não mais as questões materiais ocupem tanto a atenção, porque o sujeito que tem ou que valoriza o que é ter, muitas vezes se esquece de que somos, e é o que somos que precisa ser valorizado. Destaca ele ainda como cada um de nós busca a felicidade. É importante então que nós saibamos colocar a felicidade onde ela está. E a felicidade não está no transitório, a felicidade está no definitivo. Poder, ora poder. Onde estão os poderosos do mundo, nominando ruas, viadutos, dando nome às cidades? Mas é isso que importa? Onde estão as belezas do mundo, efêmeras numa época em que a tecnologia faz a informação andar a uma velocidade imensa? Onde está a riqueza? É relevante? Pode trazer o bem? Porque se não traz o bem, ora, se não traz o bem, não há porquê dar destaque maior à posse transitória. Vem o homem buscar a sua felicidade, e a sua felicidade está no fato de descobrir-se um espírito reencarnado, que constrói a sua própria trajetória, que não vai, na medida em que se instrui, em que se aperfeiçoa, poder pactuar com ideias ultrapassadas de um céu em que se não faz nada, ou de um inferno em que as pessoas queimam o que na terra ficou depositado. As ideias são outras, os convites são outros, e o Espiritismo vem exatamente nos dar uma ideia muito clara acerca de Deus, ideia acerca do Espírito, ideia acerca do futuro, trazendo tranquilidade, não mais fantasias, mas
tranquilidade. Ele nos pergunta: que compensação os que defendem o materialismo podem oferecer aos sofrimentos do mundo? Que compensação pode ser dada àqueles que tanto falam da incredulidade? Nenhuma. Mas é bem verdade que muitos dos que falam de Deus nos falam de um Deus tão vingador, tão absurdo, que até mesmo as pessoas com algum tipo de condescendência têm dificuldade de aceitar. Um Deus que não protege, um Deus que tem escolhidos. Ora, isso não passa de uma construção de alguma mente acelerada, equivocada, e que consegue fazer eco naqueles corações que a acompanham, disseminando ideias que afastam as pessoas do sentimento religioso. Religare, dar-nos a ideia do Pai que nos acolhe e nos protege, do Pai que é justo, que não tem escolhidos, que nos dá a todos a oportunidade de crescermos, de nos tornarmos melhores, e que nos dá a chance de experimentar a satisfação do progresso atingido, porque não fomos tirados de onde estamos senão pelos nossos próprios esforços. Daí a razão para poder praticar o bem, daí a alegria de poder ser útil, daí a felicidade de levar a esperança aos desesperançados. Esta é a doutrina espírita. Analisando o conjunto todo até ali apresentado aos que leram o Livro dos Espíritos, Kardec então no item 6 destaca: quem imagina que a doutrina espírita está alicerçada nas manifestações materiais, nas manifestações de natureza espiritual, não tem ideia. A sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Nicolau Camille Flammarion, ao fazer a oração póstuma à beira do túmulo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, quando do seu sepultamento disse: estamos diante do bom senso encarnado. Kardec, o apóstolo da doutrina espírita, é o homem do bom senso. E a doutrina é a doutrina do bom senso, porque se na verdade houveram tempos em que o mistério poderia nos chamar a atenção, nos intimidar, a doutrina espírita nos fala que não há mistérios. Não há mistérios, não há sobrenatural, nada há de maravilhoso, a não ser constatar que Deus, na sua bondade infinita, permite ao princípio inteligente ter a sua individualização e a partir daí construir uma trajetória que vai da simplicidade e da ignorância até a angelitude, onde somos os responsáveis por amealhar tesouros que nunca nos serão tirados e com os quais poderemos vir a ser úteis a um grupo cada vez maiores de espíritos, nossos irmãos. Sim, os anjos concebidos pela iconografia como portadores de asas, sabemos hoje volitam, não dispõem de asas. Os anjos aureolados, sim, a luminosidade dos seus corpos espirituais permite identifiquemos criaturas que já venceram a matéria. Mas os anjos não perdem tempo em louvores ao princípio de todas as coisas. Eles trabalham em benefício daqueles que estão à sua retaguarda. Esses são os anjos. Estes são os espíritos que podem dizer a si mesmos: eu me venci,
venci toda sorte de alegoria, toda sorte de fantasia, venci o egoísmo, já não penso mais em mim, penso naqueles que me rodeiam. Estes são os Cristos, aqueles capazes de passar pelos mundos onde vem trazer a sua mensagem e dividir até a maneira de contar o tempo. É Jesus. Jesus. A doutrina espírita, insiste Kardec, não é mística, não tem segredos. Todas as vezes que você ouvir falar de questões particulares da doutrina espírita, fique atento, espiritismo não é. Ela não tem mistificação nenhuma, nenhuma sorte de alegoria. Ela é lúcida. Ela não quer, e é importante que você pense nisso, ela não quer crença cega. Ela quer que você saiba por que crer. Então você não vai acreditar na doutrina espírita porque alguém lhe falou, mas vai acreditar nos postulados espíritas em razão da racionalidade. Porque aquele que é assim, que raciocina, este não tem problema algum. Vão soprar os ventos, e os ventos fazem parte das tarefas de espíritos que estão no mundo de expiações e provas. Os ventos vão soprar, nós teremos as dificuldades, as dores, e o que nos acontecerá? Desistiremos? Falharemos? Não. Nós seguiremos a nossa trajetória firmes, porque ainda que a desencarnação nos colha, nós saberemos para onde vamos e o que levaremos. Não há, pois, o que temer, não há razão para, diante das dores do caminho, nós lastimarmos que Deus nos abandonou, porque Ele tanto não nos abandonou que nos deu a chance de voltar em mais uma oportunidade reencarnatória. As manifestações espirituais, continua Kardec, não são um privilégio da doutrina espírita. Aliás, hoje em dia, elas estão presentes em denominações religiosas que até criticam a doutrina espírita. Vi outro dia, através de um vídeo, uma manifestação que seria típica de uma casa espírita deseducada, é bem verdade, porque o médium rodopiava e batia a cabeça numa atitude insana de quem não entende que o fenômeno mediúnico prescinde desse tipo de encenação. O fenômeno mediúnico é uma sintonização perispiritual. Ele não reclama do médium nenhum tipo de comportamento. Aqueles médiums panela de pressão, que vão incorporando a entidade em meio a assobios e chiados, são deseducados, não conhecem espiritismo, conhecem manifestação espiritual. Porque a manifestação espírita não se dá sem controle, ela se dá mediante um acompanhamento daqueles que dirigem a reunião, e eles não são encarnados, são espíritos sérios. Percorramos a obra de André Luiz, Mensageiros entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade. Estudemos mecanismos da mediunidade para ver, para constatar que a doutrina espírita é séria. Ela dá ao fenômeno da manifestação mediúnica todo um suporte técnico para que as comunicações se façam dentro da lógica que preside a doutrina. Por que é que temos manifestações espíritas? Para nos conscientizarmos da vida espiritual? Não precisa. Todos somos espíritos. Eu não creio. Problema seu. Vai chegar lá e depois conta pra gente como foi. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A doutrina espírita, insiste Kardec, não é obra de um homem. Ele próprio se afirmou secretário dos espíritos, aquele que anotava, que os confrontava, que os questionava.
nos fala que a doutrina espírita nos revela o grau de elevação daqueles que se venceram, como explica a categoria dos daimons, demônios, espíritos que persistem muito mais por ignorância no mal do que por outra coisa. Não conseguiram ainda quem lhes esclarecesse. Mas vão buscar isso aonde? Numa visão religiosa? Numa visão religiosa que diz que o demônio foi criado para o mal e no mal permanecerá sempre? Numa visão religiosa tacanha, que admite que Deus tem um opositor tão igual a ele? Que Deus é esse? Um Deus que o demônio confronta? Ora, isso é infantil. Isso é infantil. O homem que raciocina foge então desta visão religiosa. Por que ficar ali? Por que acompanhar aquilo? Qual a razão para pensar nessas questões? Se eu tenho um espírito do mal capaz de confrontar a inteligência primeira e de colocá-la, pelo menos em xeque quanto aos adeptos, nós não estamos falando de um Deus sério. Um Deus de papelão, criado para adornar sacrários, adornar fachadas, cuja maior barbaridade foi dizer nos ter sido criados à sua imagem e semelhança. Deus está fora do princípio inteligente, está fora do princípio material. Esta trindade espírita, esta a racionalidade espírita. Confrontando quem somos, no item 7º, Kardec pergunta: há 3 categorias de espírito. Como eu fiz da última vez, também posso fazer aqui o levantamento. Você me diz se está no 1, no 2 ou no 3. Eu não vou falar a respeito dos adversários, embora às vezes a gente tenha adversários dentro do movimento espírita. Aliás, permito-me dizer, nós temos adversários mais contundentes dentro do espiritismo do que fora dele. Sabe quem são os de dentro? Os que não estudam. Os de dentro são os que não têm segurança. Uma obra espírita, revelava o Leopoldo agora há pouco aqui, tem valor irrisório, e o espírita as adquire, faz o estudo metódico. Esse é o maior adversário, aquele que tem a luz e a coloca debaixo da mesa, aquele que tem acesso, mas foge. Falando sobre os adeptos, ele nos diz: há os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. E tem muita gente nesse estágio, ainda vindo atrás da experiência. Eu vim ao Coen, será que eu posso participar da reunião mediúnica depois que ela for encerrada? Mas para quê? Para ver o que os espíritos falam. Para ouvir isto? Pega um gravador e dita uma mensagem. Não, mas eu quero ouvir um espírito. E você é o quê? Tem alguma dúvida que você é um espírito reencarnado? Eu tenho. Então tá bom, espera desencarnar e comprova, né? Fazer o quê? Mas tem gente que só está atrás do fenômeno, faz fila para falar com o espírito. Irmão, dá um jeito na minha vida. É a legião dos pouco esforçados, a legião dos marasmos, a legião dos comodistas. Porque um espírito vai dar jeito aos problemas que eu semeei, que eu plantei. Comodista, o seu lugar não é na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é de espíritos firmes, que admitem que erraram e se dispõem a não mais errar. Há uma segunda categoria, aqueles que percebem a consequência moral. Poxa, é verdade. Conhecer significa libertar-se. Então, se eu conheço, está na hora de eu corrigir meu rumo, está na hora de não pisar na bola. E a consciência nessa área é fenomenal. Como a gente é surpreendido. Eu não digo, eu vou dizer aqui da minha experiência, né? Como eu sou surpreendido.
Antes eu era pelos espíritos amigos, né? Acho que perderam um pouco a paciência comigo, agora me deixaram sozinho. E eu me surpreendo, Nazir, você não pode fazer isso. Por que você fez isso? Muda. E lá estou eu de novo, Nazir. Como a consciência fica alerta. Eu fui escoteiro, e sabe vocês que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E o escoteiro está sempre alerta. Olha, o espírita está muito mais que sempre alerta, porque descobre em tudo, não mais o juízo dos outros. Pouco importa o que as pessoas venham a pensar de mim. Jesus foi criticado pelas pessoas depois de todo o bem que fez. Eu dizia ontem no nosso grupo de estudo, onde estavam os curados por ele? Onde estava a multidão que ele alimentou? Onde estavam os que o esperaram na entrada de Jerusalém? De certo, do outro lado das limitações impostas pela soldadesca romana, aplaudindo a sua condução ao madeiro. Ora, o bem em pessoa foi assim tratado pela humanidade. O que dirá de cada um de nós, cuja taxa de prática do bem ainda é tão pequena? Mas a consciência nos cobra, e é tão bom ter a consciência cobrando. Que coisa boa! Caso a gente não tenha consciência assim desperta, o bom é pedir um obsessor, porque aí ele cobra, e aí fica tudo bem. É uma bênção, um bom obsessor é uma bênção, né? É muito bom. Ah, legal, hoje você está praticando tudo aquilo que você diz lá no centro, estou gostando. Evidentemente que está sendo irônico, e é bom a gente ficar esperto com isto. Mas por fim, aos terceiros, a terceira categoria, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Não vou fazer a estatística. Você está no 1, ainda venho aqui pensando em encontrar um espírito na escada. Está no 2, não, já percebi que encontrar o espírito na escada significa que a coisa prossegue. Ou você está no 3, é melhor eu prosseguir antes de ter que ver espírito na escada. O fato é que a gente vai aos poucos se enquadrando. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é muito claro ao nos dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em ser melhor no dia de hoje do que foi ontem, em ser uma criatura diferenciada, uma criatura que luta para vencer-se, e às vezes a gente se equivoca tanto, luta para vencer aos demais. Cada um responderá por si. E se posso ser útil a alguém, que eu seja útil amando, compreendendo. Ele tem as suas limitações, como eu tenho as minhas. E se pararmos tanto de olhar as limitações recíprocas, o mundo será melhor. Experimentemos. Vamos tentar no intervalo de 1 hora. Não vou pedir mais porque é forçar a amizade. Mas em 1 hora só enxergar coisas boas. 1 hora. Experimenta das 11 ao meio-dia hoje. Se for ao mercado, vai ver aquela fila imensa, o número reduzido de caixas. Fala, felizmente estou aqui podendo comprar. Olhar as coisas boas. Se precisar de um atendimento médico, onde estão os profissionais? Puxa, que bom que eu tenho um plano de saúde. Eu posso gozar do atendimento. Olha, o camarada ultrapassou. Puxa, que bom que o freio do meu carro funciona e eu pude acioná-lo. Do contrário, seria uma batida. Nossa, sua sogra veio para almoçar. Que bom que ainda está encarnada. Seria melhor se... Bom, deixa para lá. Mas o fato é que, né, ainda está aqui. E eu posso com isso desfrutar da sua companhia, porque tem muita gente que chora sob o túmulo do pai que deixou, lamentando as horas que com ele não conviveu. Então sejamos criaturas mais amigáveis. 1 hora, faz esse exercício e depois me conta, 1 horinha só. Por 1 hora vou ver o lado bom da vida.
e vai perceber como as coisas mudam. Como as coisas mudam. E quem são os adversários? Os adversários, meus amigos, em O Livro dos Médiuns, quando discorre sobre o método, Kardec nos manda ficar atento a com quem a gente perde tempo tentando falar de espiritismo. Porque a gente perde tempo, hein? Tentar convencer o sujeito que não acredita que nós não somos mais do que um amontoado de células é pura perda de tempo. Deixa o cara desencarnar, deixa chegar na realidade espiritual, amargar 100, 200, 300 anos da mais absoluta escuridão, dificuldade, vagueando, sem ter para onde ir. É a necessidade dele de educação. Não queiramos suprir as necessidades alheias, a não ser que seja num gesto espontâneo, mas que conte com acolhimento. Eu não preciso perder meu tempo. Ele diz aos que negam sistematicamente. E essa gente fala sem conhecimento de causa, mas nega. Se eu visse o espiritismo, o espiritismo foi taxado por loucura, por utopia. Até hoje eu conheço pessoas que dizem: meu irmão não está muito bem da cabeça. Mas por quê? Porque ele vai no centro e dá comunicações. Verdade. Então também estou na categoria dele, porque ensino às pessoas que as comunicações são boas. São um estágio a ser conquistado. José Herculano Pires, o melhor metro que mediu Kardec em terras brasileiras, aquele que conhecia o codificador pelas suas obras com uma pureza impressionante, ele nos diz que a mediunidade, o contato com a realidade espiritual, nos abre uma nova faceta, a faceta do homem espiritual, do espírito. Por isso a importância dos contatos. Todos nós precisaríamos aperfeiçoar a nossa intuição, diz-nos Emmanuel, na obra que leva o mesmo nome. Deveríamos buscar mesmo o contato com a realidade espiritual, primeiro para suprimir eventuais receios, segundo para suprir as nossas necessidades de informações, sem problema algum. Ter o contato com amigos tão gentis, que nos querem falar acerca da necessidade que temos de melhorar. Uma segunda categoria, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, por motivo de interesse pessoal, os combatem. Quem são esses? Os religiosos, de uma maneira em geral. Por quê? Porque na doutrina espírita ninguém precisa pagar a soldo, a intermediação para o reino celeste, que não existe. Ninguém precisa de alguém que ore por ele. É Jesus quem nos manda nos recolhermos no íntimo do nosso quarto e nos dirigirmos a Deus. Sacerdotes, representantes de escolas religiosas, muitas vezes negam o amor que deveriam testemunhar. São tão falíveis como todos somos, mas diante de uma verdade clarificadora, diante do término de mistérios, combatem sem nunca ter lido, combatem sem nunca ter estudado. Até admitem que o espiritismo tenha lastros como tem de verdade, mas temem-no como um inimigo, porque vai lhes tirar a arrecadação. E as pessoas então estão aí incluídas. Mas há uma terceira, a dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências, e usar dentro da casa espírita. Como o espiritismo pode censurar essa minha postura? O espiritismo não censura nada, mas nos fala do que é correto. Se você já está questionando que suas ações não são corretas, é sinal que a sua consciência está cada vez mais desperta. Mas eu não posso ter... Não. Insiste Kardec, tomado ao sério,
o Espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. E é melhor não ser espírita. Não ser espírita. Porque o espírita vai aos poucos despertando a consciência. E os olhos espirituais vão se abrindo. E vamos começando a compreender a necessidade dos sofrimentos, a importância das dores, porque com isto nos reencontramos com a paz interior. Não há melhor satisfação do que harmonizar-se com alguém a quem tanto devemos. Não há coisa mais gratificante do que deixar a reencarnação tendo um filho a verter lágrimas nos olhos, porque perde um companheiro que era o inimigo do passado. Não há nada melhor do que aportar de volta a vida e saber que no estágio que cumprimos no transcurso de até 100 anos, pudemos ser úteis àqueles que nos rodearam. Limitados, sim. Não somos perfeitos, porque perfeito há apenas um. Mas estamos nos aperfeiçoando. E isso é tão importante. É tão bom para os nossos espíritos. Valhamo-nos da ideia espírita, como nos diz Kardec, para desenvolver o sentimento religioso, para nos ligarmos a Deus sem exterioridades, na intimidade dos nossos espíritos. Saibamos entender as vicissitudes da vida, as dificuldades do caminho, como um necessário e adequado ajuste de contas. Então, se você sofre, agradeça. Para sofrer com resignação, aceite a dor, aceite a dificuldade. Ninguém te espera ou de ti espera gestos heróicos, mas resignação todos podemos desenvolver. E diante do episódio mais amargo, diante do acontecimento mais doloroso, saibamos guardar o conformismo e a confiança de que aqui estamos para sermos melhores. Por fim, se efetivamente tivermos amadurecido, saibamos, como recomenda Kardec, ser indulgentes com as faltas alheias e tomemos a Jesus como norte. Senhor, indaga-lhe Pedro, dizem os registros do nosso povo que o inimigo deve ser perdoado 7 vezes. É correto assim enunciar? Simão, se a lei nos diz para perdoar 7 vezes, eu te recomendo, perdoe 70 vezes 7 vezes. Fizermos as contas, veremos que o que Jesus nos recomendava era a indulgência, a aceitação, exatamente aquela aceitação que reclamamos para nós. A gente aceita a censura? Aceita ser recriminado? Ai, que bom que você me chamou a atenção, chama outra vez. Não é muito comum isso lá na sua casa? Porque na minha não é, eu pensei que na sua não é. Então tá bom, falamos a mesma linguagem. E se o camarada aponta alguma coisa, pega 2 pedras, porque as que cabem na mão, e aí dá chance de atirar e pegar mais 2, e o sujeito não aceita uma censura. Imagina, quem é você para me criticar? Quem você pensa que é? Não, só menos o seu pai, sua mãe, seu irmão. E não estou te criticando, estou só dizendo alguma coisa que você precisaria ouvir. Está na hora de ser mais paciente, mais compreensivo. Na exata medida com que medirmos, seremos medidos. E é bom então a gente ser generoso. Antes da pessoa fazer, já perdoa. Se você me fizer, está perdoado.
né? E aí você já vai ganhando tempo, chão. No item 8º, aproximamos-nos do final. Kardec inicia com uma pergunta: ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? E antes de responder, ele lembra o célebre episódio do califa Omar, que está nas tradições do Oriente Próximo, acerca da biblioteca de Alexandria. Se ela não contém mais do que está no Alcorão, é inútil, logo deve ser queimada. Que insanidade! O Espiritismo não fala nada diferente do que fala Jesus. Mas ele nos pergunta, Kardec: Jesus falou alguma coisa que Moisés não tinha dito? Jesus, por acaso, revogou o decálogo? Jesus tinha uma moral inútil? A doutrina espírita diz que ela é inútil? Não. Ela simplesmente vem ler a moral de Jesus sob uma outra forma. E quando se depara com o capítulo imenso das chamadas equivocadamente bem-aventuranças, e vai estudá-las a fundo para descobrir que elas são uma recomendação do ponha-se em marcha, descobre que Jesus nos vinha falar do reino do Espírito, nos vinha chamar a atenção: eu sou o caminho da verdade e da vida. Aquela tradução de que eu sou o caminho, a verdade e a vida é tão equivocada como a das bem-aventuranças. Eu sou o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Por quê? Porque a verdade vos dará a conhecer a vida. Não a vida de limitados anos numa encarnação, mas a vida do Espírito. A doutrina espírita vem nos revelar um Jesus que os sacrários esconderam, dando-lhe o título de divindade. Um Espírito tão generoso, tão amigo, tão capaz de nos influenciar de maneira benéfica. Um Espírito que zela por nós, que busca saber da nossa adesão à sua mensagem. Uma mensagem que ecoa em nossos corações, mas infelizmente não ecoa em nossas atitudes. Perdoai 70 vezes 7, e nos orgulhamos às vezes de não ter dado perdão. Nos manda entender a dor do próximo, e nós achamos que a dor do próximo é um problema dele, com o qual não temos que nos envolver. Jesus nos manda aceitar a dificuldade como parcela do caminho, pondo-nos em marcha apesar delas. Mas nós muitas vezes não aceitamos ter que ajustar contas conosco mesmos. O Espiritismo nos vem falar então do Jesus esquecido, daquele Jesus inacessível, mas do amigo, o verdadeiro amigo, porque nos disse ele testemunhando, como registra João: o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida por aqueles que o acompanham. É esse o Jesus, é essa a moral. 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo sintetizam a moral de Jesus. Em cada frase, mais de 40 citações dos textos dos evangelistas, ali colocadas por Allan Kardec, refletidas pelos Espíritos e aclaradas sob essa ótica da racionalidade.
Basta de crer em mistérios, mas vamos entender e compreender. Jesus devolveu a vista, ora, pela inflexão, pelo influxo de sua energia magnética, eliminou embaraços que devolveram a visão física. Jesus fez alguns andarem, sim, eventualmente devolveu a vida aos que se mostravam coxos, devolveu a existência aos que estavam apenas na letargia. Mas, meus amigos, isso é falar de corpo. Jesus veio nos dar os olhos do Espírito, a oportunidade de ver a vida em abundância. Os membros espirituais rijos, para que possamos trabalhar até o limite das nossas forças e das nossas capacidades. Nos veio devolver a audição das coisas espirituais. Esse é o Jesus. É essa mensagem que a doutrina espírita, como insiste Kardec, veio trazer. E com isto, ele insiste, o Espiritismo quer matar o materialismo, quer nos falar da realidade espiritual. Ele anota neste número que estamos analisando, o 8, uma questão muito interessante. O Espiritismo, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. É que para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e se explica, quando se veem e se ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Olhos e ouvidos para quem quer ouvir. Encerra essa maravilhosa análise da conclusão do Livro dos Espíritos, nos falando de que os adversários tentam o tempo todo criar ciladas e, aproveitando-se da vaidade, do despreparo de muitos, tentam colocar em xeque algo que sobreviverá. Primeiro, porque a doutrina espírita não é fruto de um trabalho de uma única pessoa. Ele se coloca na posição do sistematizador, mas diz-nos: as vozes falaram onde se lhes quis ouvir e continuam a falar até hoje. Estão nos transmitindo as suas orientações. A nuvem pode obscurecer uma luz efetivamente pura. O diamante tem valor, e quanto mais valor tem, melhor preço alcança, mais considerado é. Assim devem ser as comunicações espíritas, valorizando-as, entendendo-as em seu alcance. Delas nos socorramos todas as vezes que tivermos dúvidas acerca de como nos conduzir. Ouçamos a recomendação da tolerância, da bondade, da aceitação, do compromisso com o bem, porque as mensagens espíritas, como aqui tivemos chance de destacar inúmeras vezes, que alguns atribuem como sendo originárias de entidades malignas, perversas, essas entidades vêm nos recomendar a prática do bem, nos vêm recomendar sejamos irmãos uns dos outros, e não trazem, portanto, nesse seu ensino, nada que possa deixar de vir a ser aproveitado, nada que possa deixar de vir a ser utilizado em favor
de nós mesmos e da construção de um mundo melhor. No término desse item 9, Kardec traz-nos uma mensagem de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o homem que, reencarnado, havia sido convertido ao cristianismo depois de ter ouvido Ambrósio falar a respeito da pureza do ensino de Jesus. Ele, que houvera experimentado do poder da vida no Império Romano, recolhe-se a Hipona, na África, para dali nos legar uma obra escrita e concretizada, de muito amor e reflexão. Dele nos vem o conceito de livre-arbítrio e da responsabilidade que todos devemos ter. Relendo clássicos gregos, tendo acesso aos escritos dos padres fundadores, os pais que disseminaram o ensinamento de Jesus, sem estruturas, sem hierarquias, Agostinho de Hipona volta na codificação para nos trazer o seguinte ensino: por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram a Jesus. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram a partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram e serão os instigadores do mal. Jamais aconselharam o assassínio e a violência. Jamais estimularam o ódio dos partidos, nem a sede de riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários, benevolentes para com todos, meus amigos, estes são os prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até Ele. Eu não poderia, encerrando esta jornada, de deixar de agradecer a todos, ao Leopoldo pela confiança e pela parceria, porque ele se dispôs a me permitir estar aqui nos domingos, sempre isoladamente desenvolvendo o estudo. A bênção é quando vem um substituto, eu fico sabendo porque me diz que vocês ficam alegres. Ao Sidney, que através da rádio não apenas edita todo esse trabalho, o trabalho do Sidney é primoroso, de uma dedicação extrema, como nos permitiu ter isto tudo reunido e agora será disponibilizado em MP3, num número menor de CDs, para que as pessoas possam ter acesso. De minha parte, pouco fiz, a não ser estudar, razão pela qual eu gostaria de encerrar pedindo a vocês que em pensamento me acompanhassem, reproduzindo uma das páginas mais lindas. Se a emoção me deixar, quero concluí-la, que irmão X, através de Chico Xavier, endereçou a Kardec. Ela se chama
Kardec, obrigado. Enquanto o mundo te homenageia, peço vênia para associar-me a esse preito singelo de amor aos cânticos que reconhecem e te exaltam a obra gigantesca dos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos, diz-nos irmão X, ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do Espiritismo, que é cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem os outros dos títulos que você alcançou, porque você foi um espírito lutador e batalhador sempre, na roupagem de Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, mas em outras tantas em que aqui tivestes brilho entre aqueles que te rodeavam pela tua cultura, mas ainda que façam menção à tua dignidade pessoal, nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Reportamo-nos ao amigo fiel de Jesus e da humanidade, em agradecimento pela tua coragem, pela tua abnegação, porque tu te esquecestes para te entregares e a mensagem espiritual, aquela que nos trouxestes e nos destes a conhecer, rememorando as tuas dificuldades, as tuas inquietações, o teu sofrimento, a tua dedicação. Nós somos profundamente gratos, porque nos deste através da doutrina espírita, particularmente do Livro dos Espíritos, a fé na imortalidade e a crença na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça, mestre querido, porque diante de ti nós nos enfileiramos, agradecidos, reverentes, porque nos tiraste da loucura, do suicídio, nos devolveste a esperança, nos deste condições de entender os labirintos como o da obsessão. Pais que viram filhos atormentados, entenderam-te a mensagem. Aqueles que nos erguemos reajustados pelo teu ensinamento, somos gratos a ti e seremos sempre gratos a ti. Os que estavam arrasados de pranto, tateados na lousa à procura de entes queridos, enxergaram na mediunidade que tão bem estudastes o veículo que lhes permite o contato e a consolação. Quando olhamos o futuro e entendemos a realidade da vida, somos a ti agradecidos. As tuas páginas nos molharam e nos molham ainda os olhos de emoção e de carinho. A nós, que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para a bênção da vida, só resta o agradecimento. E identificando-te na condição talvez do mais apagado dos teus admiradores, posso só te dizer nesta hora: muito obrigado. Muito obrigado a vocês.